Olá, meus amigos do canal Conceito e Teoria, que é Antônio Danilo Santana. Sou bacharel e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e especialista em Ciência Política pela Universidade de Estácio de Sá. E venho aqui hoje falar de epistemologia das ciências sociais. Trabalhamos Kant, Immanuel Kant no primeiro vídeo e hoje vamos trabalhar Hegel, o incontornável Hegel. Hegel é aquele tipo de filósofo que, após ele surgir na filosofia alemã, Hegel, que viveu de 1777 a 1831, é incontornável. Por quê? Porque Hegel cria o método dialético. Cria um método dialético, porque o método dialético antes era aquela dialética na Grécia, que era mais voltada ao discurso. A dialética hegeliana é totalmente diferente. É a dialética das ideias, em que se contém tese, antítese e síntese. Uma tese gera uma antítese, essa antítese em confronto com a tese vai gerar uma síntese. Então, o trabalho de Hegel na filosofia, ele influencia Marx, o marxismo como um todo, embora Hegel, ao criar o método dialético, ele aplicava a questão do método à ideia. Hegel era idealista e, por ser um idealista, a própria história da humanidade para Hegel é a história da ideia. A ideia enquanto processo. A humanidade para Hegel, e aí entra a questão da perspectiva histórica em Hegel, que é uma perspectiva que a gente não observa já muito em Kant, em Hegel. Ele tem uma perspectiva histórica que é a seguinte: a história da humanidade para Hegel é a história do espírito. E esse espírito o que é? Esse espírito é a ideia que vai se debruçando sobre ela mesma, constituindo etapas históricas, sempre no processo de tese, antítese e síntese, vai gerando tipos de sociedade, tipos de civilização, vindo das sociedades ditas primitivas até a Alemanha prussiana, que para ele era a própria realização do espírito, ou seja, era o ápice da humanidade. É um estado burocrático, um estado com organização administrativa elevada, muito elevada para aquela época, e que Hegel via é um estado cujo poder estava em processo de unificar a Alemanha. Então, para Hegel, a constituição do Estado prussiano seria a realização do próprio espírito, o modelo máximo, né, de realização desse espírito. Então, Hegel diz o seguinte, que as pessoas costumam confundir, naquela época, costumavam confundir a história da filosofia com a história dos indivíduos. Mas para Hegel, a história da filosofia, a própria ideia tem uma autonomia, no sentido de que você não pode pegar indivíduos isolados e entender que a filosofia, o pensamento foi formado de indivíduos isolados. Esses indivíduos, que são sujeitos, e aí é interessante que ele não faz separação entre sujeito e objeto. Ele diz sujeito e objeto são um só. Ele diz o seguinte, que esses sujeitos eles vão pensando, constituindo um modo de pensar em confrontação uns com os outros. Isso gera uma tese, né? Isso gera uma tese, de certa forma compartilhada, que ela é confrontada e aí ela vai gerar uma síntese. Esse confronto ele gera uma síntese. Então o que é que ele diz? Ele diz que a história do pensamento é a história do pensamento se debruçando sobre ele mesmo. Ele é um idealista. A realidade social ela é uma realidade constituída a partir do pensamento, a partir da ideia. E ele faz algumas rupturas com Kant que nós não vamos empregar muito aqui no nosso vídeo, porque elas interessam mais a filosofia propriamente dita. Não interessam tanto a constituição das ciências sociais, que é o interesse do vídeo de hoje, né? Então o que acontece? Anotei alguns pensamentos, alguns pontos essenciais que é passar aqui hoje. Que ele diz, um deles ele diz o seguinte: Hegel fala: o sujeito e o objeto são um. Não haveria objeto sem o sujeito, e o sujeito, ao reconhecer o objeto, ou seja, o objeto ele precisa do sujeito para existir. Na questão hegeliana. Então, é a questão do sentido, né? A questão aí é o sentido. O sujeito exerce a razão que age sobre ela mesma, ou seja, ela, a razão. Enquanto a razão que reconhece algo fora dela, algo que lhe é externo, mas que só é reconhecido pela razão. Portanto, que só existe para ela enquanto algo que lhe é externo, mas que só pode ser reconhecido por ela, razão. O conhecimento é válido em si mesmo, nesse sentido. Não é necessário buscar a validade deste fora dele.
Ou seja, como o conhecimento é razão e ele reconhece algo fora dele, algo externo, e que só existe enquanto externo, então ele não precisa buscar uma legitimidade, vamos dizer assim. Vai aplicá-la na realidade concreta, no sentido de uma dialética materialista dos fatos concretos históricos. Hegel a utiliza na questão da ideia. Então o que é que acontece? Aqui a aplicação do método dialético puro, né? E isso vai ter impacto nas ciências sociais, na formação das ciências sociais, sobretudo nessa vertente da chamada sociologia crítica, né? Aqui ele está dizendo que tanto sujeito como objeto, resumindo, tanto sujeito como objeto são a mesma coisa. Em que sentido? O objeto só existe no reconhecimento do sujeito, a partir do sujeito, de algo externo a ele. Mas que só pode ser reconhecido pela razão. Ou seja, é algo externo, mas só é reconhecido pela razão. Se essa razão ela reconhece, ela não precisa de uma validade para reconhecer. Porque, ou seja, se essa razão reconhece esse objeto só pode se constituir a partir do reconhecimento dessa razão. Então a razão não precisa de validade, porque ela por si só é o que constitui o objeto. Constitui a existência do objeto. Constata e constitui ao mesmo tempo. Porque se razão e objeto são unos, você não pode dissociar sujeito do objeto, só faz sentido pensar o objeto a partir da razão, reconhecendo algo externo a ela, mas que só pode ser reconhecido por ela. Então só pode existir no sentido humano por ela, razão. Então vamos lá. A história que Hegel afirma fazer é, nesse sentido, a história do próprio pensamento se debruçando sobre ele mesmo, se descobrindo. Então, vamos lá. É um pensamento que ele vai, na confrontação entre ideias de sujeito, ele vai constituindo um modo histórico, certo? Uma etapa histórica. Então, a partir desse momento, dessa confrontação entre tese e antítese, que gera uma síntese, a própria ideia de história ela vai crescendo, ela vai ascendendo, isso no sentido de constituição do espírito. Então, assim, a história é a história da relação entre ideia e objeto, que na verdade são, para Hegel, um só, na medida que a ideia que constitui o objeto, e o objeto constitui a ideia ao pensar sobre. A potência está no ser em si, mas essa potência só é desenvolvida ao sair para fora de si. O que é isso aqui que ele está falando? Isso tudo. Ele está falando aqui o método dialético, baseado nas ideias. É a dialética idealista hegeliana. Então, assim, a história é a história das ideias. Então, a história do sujeito e do objeto é uma só história, a partir do momento que a razão do sujeito pensa o objeto, e o objeto só pode ser constituído por essa razão. Mas, ao mesmo tempo, o objeto constitui a razão a partir do momento que a razão pensa esse objeto. É uma interação de dois polos de um mesmo elemento, né? Que é sujeito e objeto. Então, em resumo, o que nós poderíamos dizer que é a principal contribuição de Hegel para a formação das ciências sociais? A ideia de processo, a ideia de que a realidade social e histórica é um processo, ela não tem uma chegada, isso é interessante, no sentido de que, mesmo depois da realização de uma síntese, na própria síntese já está constituídos os elementos da tese e da antítese para a próxima síntese. Então, a história é sempre um processo. A história é sempre um processo. Quando ele diz que a realização, o idealismo dele vai nesse sentido. Quando ele diz que a realização do Estado prussiano é a realização do espírito universal, dessa relação tese, antítese, síntese. E Hegel disse que a partir daí seria uma relação desse Estado se desenvolvendo. Seria o ápice, mas ao mesmo tempo haveria sim ali tese, antítese, síntese, mas no sentido de que foi algo drenado para dentro do próprio Estado. Então essa realização do espírito universal, ela é
fruto dessa relação histórica dialética. Então, para as ciências sociais, isso é interessante no sentido de que deve-se entender a ciência como um processo em que uma realidade é descoberta, mas essa própria realidade não é estática, ela está em construção. Então, o que a gente pode aprender é o movimento. É um dado momento que não é estático. É um momento que não é estático, que está se desenvolvendo. Não existe nada estático na natureza para Hegel. Assim como quando a gente absorve isso para a ideia da formação das ciências sociais e outras ciências, essa ideia de processo, ela é o cerne da influência de Hegel nas ciências, né? Especificamente aqui nas ciências sociais. E o marxismo, somente representado pela escola dessa chamada sociologia crítica. E o marxismo ele absorve muito disso, da constante mudança. A sociologia crítica, né, marxista, ela identifica o conflito, né, no caso, ele transpõe a questão do conflito das ideias em Hegel para conflito de classes em Marx. Então, é uma realidade constante. Então, a epistemologia de Hegel na constituição das ciências sociais, ela é uma epistemologia que deu origem à sociologia crítica. E o método dialético é aplicado nessa sociologia. E na próxima análise nós vamos trabalhar com Popper, a influência de Popper para a formação das ciências sociais. Na verdade, nós vamos trabalhar com 5 autores. Depois pretendo falar de Habermas e Thomas Kuhn, que vamos trabalhar para entendermos a epistemologia das ciências sociais, ok? Então é isso, ficamos por aqui, espero que tenham gostado e no próximo vídeo tem mais de conceito e teoria. Vejo vocês no próximo vídeo, ok? Um abraço a todos, muito obrigado. Gostaram? Quem gostou, curte, ativa o sininho das notificações e, se puder, espalha para a gente crescer essa comunidade de conhecimento e valorização das ciências humanas e da filosofia. Tudo bem? Um abraço a todos e todas.